Pedro, que havia trabalhado a noite toda sem o Senhor, nada pescou. Mas agora o Senhor falou: faz as redes e lança ao mar. Era uma pesca coletiva. Mas o que Pedro fez? Pedro foi só com o seu barco e deixou o barco de João e Tiago na areia, ou na beira da praia, e ele lançou as redes e pegou muitos peixes. Mas quando ele está puxando, eram tantos peixes que ele não poderia pegar sozinho. Sim. E o que ele fez? Chamou seus companheiros para pegar. Mas ele foi sozinho. Aquela era uma pesca não individual, era uma pesca coletiva. Irmãos, e quando eles puxaram as redes, diz as Escrituras que as redes estavam se rompendo. Como que pode, se Pedro obedece o Senhor e ao obedecer as redes estão se rompendo? E não apenas as redes estão se rompendo, mas o barco estava indo a pique. Ou seja, o barco estava afundando. Por que aquela hora o barco estava afundando? Claro que há vários pontos que podemos aplicar ou até pensar diferente. Mas eu particularmente penso em duas coisas interessantes ali. Pedro não deveria ir sozinho. A versão de Darby diz que quando o Senhor manda lançar as redes, era uma rede coletiva e não a rede de Pedro. O Senhor queria treinar Pedro de que ele seria um pescador, mas nunca poderia trabalhar sozinho. Todas as vezes que trabalha sozinho, as redes se rompem. E esse é o nosso problema, irmãos. Alguns têm dons e ministérios, mas ao obedecer, as redes se rompem. Chega uma hora que o Senhor nos leva a trabalhar sozinho, mas chega um momento que tem que incluir outros. E às vezes não queremos incluir outros. Não gostamos dessa forma de ter outros conosco. Gostamos só do nosso sistema de trabalhar sozinho. E que interessante, irmãos. Diz a palavra que eram tantos peixes que as redes estavam se rompendo. E o que eles botaram no barco estava ainda a pique. A palavra pique ali, no grego, aparece somente a segunda vez. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, quando diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males, e que muitos foram a pique, ou estavam se afundando, querendo se tornar ricos. Porque antes eles tinham uma sociedade, porque a Bíblia vai falar no capítulo 5 que eles eram sócios, e eles deixaram tudo depois dessa pesca maravilhosa para servir o Senhor. Mas aquela sociedade que eles tinham segundo a carne, aquela associação de afetos, de relacionamentos humanos, não poderia ser colocado para dentro da obra de Deus. A cruz precisava operar. Às vezes temos uma sociedade entre nós, irmãos, que é uma sociedade de afeição pessoal. Eu gosto daqueles, mas não gosto do outro. E aí os nossos interesses já não são Cristo. Nossos interesses são espúrios e às vezes queremos ter lucro na obra de Deus. O Senhor permitiu as redes se romperem, porque foi só. E quando teve uma colheita, o barco teve que afundar, mostrando que todas as vezes que fomos sozinhos, possivelmente o nosso barco afundar. Possivelmente nossas redes vão se romper. Nós precisamos dos irmãos. Amém. Mas eu pergunto aos irmãos: quem mais rompe rede? Os peixes pequenos ou os peixes grandes? São os grandes, somos nós. Especialmente os irmãos mais velhos. Se a gente trabalha fora da direção, começamos a pescar um bocado de peixão. E esses peixões que nós gostamos começam a causar divisão no corpo de Cristo. Nós realmente precisamos trabalhar em equipe, trabalhar juntos com a graça de Deus, para que essa pesca não seja uma pesca na nossa humanidade. Porque depois temos uma segunda pesca, depois da ressurreição, como o Senhor coloca Pedro na vida. E ali eles lançaram as redes, lá no final do Evangelho de João, e tem uma pesca maravilhosa. Pescaram 153 grandes peixes, diz a Bíblia, e apesar de serem tantos e grandes, as redes não se romperam. Aleluia. No começo temos obediência, mas uma obediência misturada com humanidade, com interesse pessoal. Sim. Depois temos a cruz, temos a unificação. E agora já não somos nós, é Ele. Precisamos trabalhar, mas nele. O Senhor estava treinando Pedro, irmãos.
E ele ainda continuou a treinar Pedro. Hoje nossas redes estão rompidas. E muitas vezes estão indo a pique, porque estão tão misturados com tantas coisas. O Senhor quer nos purificar. E só Ele pode fazer isso. Agora, irmãos, Pedro está ali no livro de Atos. E como o Senhor falou que deu as chaves para Pedro, não apenas as chaves, era necessário ele abrir a porta também para os gentios. Mas eles não queriam os gentios na obra de Deus. Ainda que o Senhor falou, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais investido de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas eles queriam ficar só em Jerusalém, talvez em Judéia. O Senhor teve que permitir uma perseguição para quebrar essa forma de querer ficar só ali, só entre eles. Eles não queriam chegar aos samaritanos, ainda que o Senhor chegou à mulher samaritana. E aí, com essa perseguição, os irmãos foram espalhados em muitos lugares. E que interessante, Pedro chegou a Jope. E pela providência divina, ele se hospedou na casa de Simão Curtidor. A profissão dele era fazer ouros e trabalhar com pedras. Essa era uma profissão imunda, tinha que ficar na beira do mar, na beira do rio, para que o cheiro fosse para longe, não tivesse no meio do povo, que aquilo era um incômodo. Mas o Senhor é soberano e sabe como trabalhar. Colocou Pedro ali. Enquanto Pedro estava ali, Deus enviou um anjo e respondeu uma oração de Cornélio, que era um centurião da corte italiana, lá de Cesareia. E aí, irmãos, o que aconteceu? O Senhor, usando esse anjo, fala para Cornélio que as suas esmolas e orações foram ouvidas, que ele deveria mandar mensageiro buscar a Simão Pedro, que estava hospedado na casa de Simão Curtidor. Meu Deus, 2 Simões. A gente fala, tanto faz. Fala, não, você vai na casa de Simão Curtidor, chama Simão, mas não é esse Simão, é o Simão Pedro. Mas nós falamos que somos todos iguais. Somos todos iguais em relação à filiação, mas não no serviço. Tem que ser Simão Pedro. Ele tem palavras de vida para falar para vocês. Enquanto isso, irmãos, o Senhor deu uma visão a Pedro. Ele viu aquele lençol amarrado por 4 pontas, cheio de répteis, quadrúpedes e animais imundos. E o que o Senhor falou para Pedro? Mata e come. E o que Pedro respondeu? Espera aí, não, Senhor. Olha o paradoxo. Se Ele é o Senhor, como vamos falar não para Ele? Então Ele não é o Senhor? Ou Ele só é o Senhor quando Ele fala coisas que são convenientes a nós? Quando as coisas que Ele nos fala concordam com a nossa conjectura exterior, nós falamos, não, é o Senhor que está falando. Mas se alguma coisa saiu fora do nosso script, não é o Senhor. Ou se é o Senhor, não, Senhor. E essa visão e essa voz se repetiu por 3 vezes. Ô irmãos, é assim que nós temos que ir. A forma era estranha, mas o Senhor estava se manifestando de uma outra forma para Pedro, para treinar Pedro e a todos nós a se mover não por uma forma, mas sim pela voz. Há formas, mas a forma é o resultado da palavra viva de Deus, é o testemunho do Senhor. Por que o Senhor colocou Pedro ali em Jope? E por que ele está vendo aquele homem trabalhar? E aí nós vamos lembrar que o Senhor falou que edificaria a sua igreja, mas a sua igreja seria formada por judeus e gentios regenerados, mas para os judeus seria só judeus. Mas lá no Velho Testamento, quando Salomão foi edificar a casa de Deus, e ele herdou muitos materiais e instruções da parte do seu pai Davi, e ali nós temos algo tão maravilhoso. Ele foi pedir ajuda a Irão, o rei de Tiro, que as madeiras deveriam vir da terra dos gentios, cruzar pelo mar e entrar para a construção da casa através de Jope. Jope era a porta, ou porto que Deus preparou para as madeiras da terra dos gentios entrar, para vincular material entre hebreus e material entre os gentios e ter uma casa.
Se aquilo é uma tipologia, precisa se cumprir no Novo Testamento. Irmãos, mas Deus deu a chave para Pedro. Pedro não queria gentios. Pedro queria só judeus. Por isso o Senhor colocou Pedro ali. Agora Pedro está vendo aquele homem pegar aquela pele. Aquele animal morreu. Está fedendo aquela pele. E Pedro sabia que os melhores odres vinham de Hebrom, porque ele era judeu. Jesus havia falado que não se põe vinho novo em odre velho, mas se põe em odre novo, porque se for no velho, ele vai trincar e vai se romper. Porque o vinho novo, ele entra no processo de fermentação, vai expelir gases, vai querer expandir, e o odre tem que ser novo. E que interessante, irmãos, os melhores odres vinham de Hebrom. Havia aqueles mercadores que faziam aqueles odres para vender rápido, mas em curto tempo eles se rompiam. Às vezes esses são os nossos odres, coisa rápida. Não precisa se aprofundar na palavra nem no tempo de Deus. Como os Gálatas, temos que ir rápido. E ali está Pedro. Aquele Cornélio pegava aquela pele, virava pelo avesso, cortava aqueles pedaços de resto de carne na pele. A carne tem que ser lançada fora, lavava muito bem lavado. Depois botava o calor do fogo, deixava aquilo curtir, para aquela pele ficar flácida, flexível. Depois ele dava a forma de outro, de qualquer outra coisa. E aí podia conter aquele conteúdo. O Senhor parece estar mostrando para Pedro: Pedro, está vendo aquele fedor naquela pele? Aquela carne ali, então. Essa carne tem que ser lançada fora. Essa é a sua carne. E é a carne de todos aqueles que o Senhor vai usar. Tem que ir para a casa de Cornélio, para a casa de Simão Curtidor. Nós não queremos. Nós queremos uma coisa que a gente controla, da nossa forma, do nosso jeito. Mas o Senhor coloca a gente no meio dessas circunstâncias. Às vezes o Senhor nos para ali, debaixo da presença do fogo. Tem que curtir no tempo de Deus, para a gente ficar flexível, que nós somos muito duros, irredutíveis, e a obra de Deus se rompe de vez em quando. O Senhor falou para Pedro: mata e coma. Ele falou: não, Senhor, porque nunca coloquei na minha boca coisa comum. Olha nós aí, irmãos. Já era um apóstolo, mas ainda falava bem, ainda tinha religiosidade, ainda tinha costumes. E aí aqueles homens enviados por Cornélio chegam ali, e o Senhor fala para Pedro: Pedro, tem alguns homens te chamando, vai com eles. Mas Pedro não pergunta nada, não fala nada, porque o Senhor sabia quem era Pedro. O Senhor sabe quem o Senhor faz. O Senhor fez calar a Pedro várias vezes, irmãos. E lá vai Pedro, quando ele entra lá na casa de Cornélio, ele fala: vocês sabem que não é lícito ou comum um homem judeu entrar na casa de gentios. Ou seja, vocês são aquelas bestas feras que eu vi lá. Mas Deus falou para mim não considerar imundo que eles são diferentes. Agora eu estou aqui. E quando Pedro começa a pregar, o que aconteceu? O Espírito Santo, antes de Pedro terminar, interrompeu Pedro, caiu sobre os gentios. E agora Pedro olhou extasiado e falou: e agora? Poderemos nós negar águas a esses que, como nós recebemos o Espírito Santo, mandou batizar? Irmãos, que confusão se você olhar do lado humano, porque nós gostamos de métodos. Porque olha, por exemplo, no começo Pedro falou em Atos 2, como os varões judeus perguntaram: o que nós temos que fazer? Ele falou: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que o livro de Atos é um livro de testemunho, é um livro de mover da obra de Deus, não é um livro de doutrina. Mas nós queremos fazer doutrina e criamos um método: primeiro arrepende, depois batize, depois o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem se não batizar, e só pode batizar. Mas aí, depois que Pedro fala isso, lá no capítulo 8,
Filipe é levado para Samaria, ele prega o evangelho, expulsa o demônio, cura pessoas. As pessoas se arrependem, ele batiza as pessoas em nome de Jesus, do jeito que Pedro falou, e o Espírito Santo não veio sobre aquelas pessoas. Então já quebrou uma forma para quem quer uma forma. E Atos 2. Aí tem que vir João e Pedro e impor as mãos sobre os discípulos para eles receberem o Espírito. Então criou uma nova forma. Ó, irmãos, pode até batizar, mas se os apóstolos não pôr a mão, o Espírito Santo não vai. Só tem o Espírito Santo quem os apóstolos pôr a mão. Então ninguém pode falar, irmãos. Meu Deus, tem que quebrar outra forma. Lá no caminho de Damasco, Saulo indo perseguir a igreja, o seu encontro, Saulo. E aí ele se arrepende, crê no Senhor. Quem que Deus manda para lá falar com Paulo e abrir os seus olhos? Um apóstolo. Não! Ananias. Mas quem é Ananias? Não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Alguns acham que é um dos 70 daqueles discípulos, mas falou, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para abrir os seus olhos, você ser cheio do Espírito Santo. E agora, porque se detém, levanta e batiza, lavando os seus pecados, sem perguntar se arrepender. E batizou Paulo, mas ele não era um apóstolo. Já quebrou novamente a cara. E aí batiza Paulo. Ah, então não é só os apóstolos que podem batizar. E agora nós temos o capítulo 10, que aí arrumou confusão total. Eles eram gentios, não falaram, se arrependeram, não aceitaram Jesus, nada, o Espírito Santo, pum, caiu sobre eles. Aí nós criamos uma nova forma. Não, irmãos, vamos ser universalistas. Qualquer um que se batizar, pode batizar, porque o Espírito Santo está na casa de Cornélio, então pode batizar qualquer um. Se arrependeu, não se arrependeu, de qualquer jeito que está. Nós criamos as nossas doutrinas, ou não queremos formas, ou nós criamos os métodos. Coisa terrível. E aí, irmãos, depois que isso acontece, Pedro volta para Jerusalém. E a igreja já está lá com a foice preparada. Quer dizer que você entrou na casa de gentios e comeu com eles. Que coisa estranha. E Pedro agora teve que dar uma grande explicação, que não foi ele. Olha, eu vou contar. Eu estava na casa de Simão Curtidor, irmãos. Um cheiro terrível. Eu queria estar ali, mas eu estava ali. E eu entendi que aquele Simão representa o Senhor, que coloca a gente no meio de circunstâncias para nos quebrar. Nós somos fedorentos. Precisamos ser virados pelo avesso, a obra da palavra da cruz. E apareceu aquela visão. E aí os irmãos entenderam. Mas você vê que do capítulo 2 ao 11, a obra de Deus está sendo liderada por Pedro. Porque Pedro está representando o aspecto do reino. E quando nós encontramos essa visão de Pedro, é como que está cristalizado ali, como era o ministério de Pedro. Ele juntava todo mundo e colocava como nesse lençol. Isso é o reino. É isso que nos coloca juntos. Aquela autoridade do Senhor, como disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós. Esse Jesus que vós crucificaste, Deus nos fez Senhor e Cristo. Ele não está preocupado em aplicar nada a não ser o senhorio do nosso Senhor. Tem que começar com o senhorio. Mas você já fez uma mudança, que tinha pouco dinheiro, você não conseguia contratar uma empresa para pegar seus pertences, objetos, botar tudo numa caixinha, enroladinho, né, bonitinho. Você não faz muito nada, leva lá na sua casa nova e edifica lá. Como você não tem dinheiro, o que você faz? Aluga um caminhão. E aí a preferência de pobre é mudar à noite. E quando acaba as caixas, nós somos habilidosos em fazer uma coisa. Você abre uma trouxa, ou um lençol, ou uma coberta, ou uma coxa, joga tudo que você, no final da mudança, quase sempre assim, né? Tudo que não deu tempo de encaixar, você joga ali, depois amarra pelas quatro pontas e joga para dentro do caminhão. Até o cachorro a gente joga. Nós mudamos. Não tem forma, mas aquilo ali é seu. Alguém depois tem que abrir aquela trouxa, pegar as coisas da trouxa
É mais ou menos isso o período de Atos de 2 ao capítulo 10 e 11. Não tem muita forma, mas tem um reino. E aqueles animais somos nós, é um tipo de nós, da nossa natureza humana. Você não reparou que de vez em quando a gente está conversando e escorre um veneno assim do lado da boca? Somos nós. Ou a gente quer se devorar uns aos outros. Mas se estamos na esfera do reino, o Senhor vai nos manter juntos, irmãos. Aquilo que Paulo falou aos Gálatas: se vocês estão se pegando um com o outro, veja que nos consumais uns aos outros, como beijos das feras. Ele agora precisa nos transformar à imagem do seu filho. A natureza do cordeiro precisa crescer mais. E aí, irmãos, depois de Pedro no livro de Atos, como o Senhor levou a sua obra adiante? Ou com quem ele levou a sua obra adiante? Quem foi a pessoa ou o ministério que Deus levantou e foi adiante? Foi Paulo. Mas entre Pedro e Paulo, o que nós temos? Temos alguém que a gente gosta muito. Entre o capítulo 11 ao 13, temos o capítulo 12. E aí está Tiago. E aí está o nosso problema, irmãos. Porque o Senhor usa alguém como evangelista, opera avivamentos entre nós, juntam-se muitas pessoas, somos muito amados, mas somos feras, estamos presos ali. Agora só precisa nos edificar como corpo, e nós vamos tentar aplicar a palavra de Deus sobre o corpo de Cristo entre nós. E parece que quanto maior o conhecimento, maior o problema entre nós, porque nós queremos fazer uma mudança entre o capítulo 12 ao capítulo 13, como se passa a cara de leão, a cara de homem, e ignora a cara de boi. Desses 4 seres viventes, mas o boi está entre homem e leão. Ô irmãos, nós temos o capítulo 12. O Senhor, do jeito que treinou João e treinou Pedro, Ele também treinou Tiago. E qual foi a grande obra que o Senhor fez através de Tiago? O Senhor ocultou muitas coisas que Tiago fez, ainda que ele serviu com os outros. Mas o que fica em evidência ali? Tiago foi decapitado. Tiago foi martirizado. Foi o primeiro mártir entre os 12. Nós queremos ser Paulo, nós queremos ser Pedro, mas Tiago. O Senhor preparou Tiago para ficar no anonimato. O Senhor separou Tiago para ser um mártir. Tiago revela que se Deus vai operar um avivamento, e desse avivamento vai edificar a sua casa, a cruz de Cristo vai ter que operar entre nós. Nós vamos ter que ser mártires pelo Senhor. Antes de morrer fisicamente, precisamos morrer interiormente. Tiago só foi morto exteriormente, porque interiormente ele sempre viveu morto. E essa é a nossa questão, irmãos. Quando o Senhor falou: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, vocês vão ser mártires, ou seja, vai morrer. O Senhor vai nos dar o poder para levar uma vida crucificada, para que Ele manifeste o seu reino através de nós. Irmãos, aí temos Tiago. Aí temos uma cara de boi entre cara de leão e cara de leão. A ênfase de Pedro é o rei, e a ênfase de Paulo é a casa, ou o corpo de Cristo. Nós encontramos em Tiago a disciplina do rei. Encontramos em Tiago a cruz de Cristo. Nós temos encontrado muito Paulo, temos muitas cartas de Paulo. Conhecemos muita coisa sobre Paulo. Nós precisamos encontrar Tiago no meio do caminho. Mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar Tiago. O espírito de Tiago. O espírito de boi, essa cara desse querubim que representa esse aspecto do Senhor. De estar disposto a não ser ninguém. De estar disposto a não ser reconhecido. De estar disposto a sermos conduzidos pelo Senhor, ainda que seja a morte. De não termos algo para nós. De não querermos aparecer, de não querermos estar em evidência. A obra de Deus pode seguir adiante, porque Tiago representa aqueles fundamentos do sofrimento, da disciplina, da cruz.
Senhor não nos negou que iríamos sofrer. O Senhor não nos deu algo romântico. Pelo contrário, Ele falou muito sobre o sofrimento. Nós não gostamos de falar de sofrimento. Nós queremos uma igreja romântica. Ô irmãos, e aí aparece Paulo. Quando o Senhor chamou Paulo, Paulo edificava tendas, e agora o Senhor chamou Paulo para edificar a tenda de Deus, a casa de Deus. Por isso que enquanto Pedro escreveu 2 epístolas, Paulo escreveu 13, e alguns acham que ele escreveu Hebreus. Nós temos 13 epístolas de Paulo. Falou muito sobre a casa de Deus, sobre vários aspectos que nós não queremos falar, que não gostamos dessas coisas. Quem sabe aquilo foi para aquela época, não para a nossa época. Então a palavra de Deus é falha, ela não é a palavra de Deus. Ela é uma palavra só para aquela época. Nós precisamos de um novo evangelho, ou amputar parte do evangelho, é assim que nós falamos, porque não gostamos dessas formas. Mas a palavra de Deus é uma só, é uma casa só. E depois que Paulo parte, que as redes do seu ministério, da obra de Deus estão se rompendo, Deus chama alguém que estava costurando redes, que foi João. Então João aparece quando Paulo parte, quando Pedro parte, quando Tiago parte. Agora temos o ministério de João. E o ministério de João é consertar as redes, arrebentar as redes. Então nós temos essas 4 linhas: Pedro, Tiago, Paulo e João. Quando olhamos o aspecto de Pedro, temos o aspecto do reino. Quando olhamos o aspecto do Tiago, temos o aspecto da disciplina, temos o aspecto da cruz, temos o aspecto de negar a nós mesmos, temos o aspecto do sofrimento pela causa do Senhor. Quando olhamos Paulo, temos a questão da casa de Deus, do corpo de Deus. E quando olhamos João, temos a questão da família de Deus. Deus tem um reino, para ter uma casa desse reino, e essa casa é uma família, e por isso precisa de disciplina. Nós queremos avivamento, ou isso, ou queremos uma casa sem disciplina. Não queremos forma, mas o Senhor colocou essas 4 linhas de maneira bem claras. Claro que quando as redes se rompem, João não enfatiza o aspecto exterior. As palavras centrais nas cartas e no Evangelho de João é vida, é verdade, é luz, é amor, é realidade, é fé. Porque se perdemos essa questão da essência da obra do Senhor, de nada adianta ter ordem. De se falar de presbitério, de serviço, de tantas coisas. Mas, irmãos, se temos também o retorno ao princípio de Deus, essa vida vai produzir obra. Essa vida vai se manifestar em serviço. Essa vida vai se manifestar em edificação. Não se enfatiza a ordem exterior, mas uma vez que tem vida, a vida quer encontrar meios para poder crescer. E aí, irmãos, como o Senhor precisa nos ajustar? Quando você começa o livro de Atos, os irmãos vendiam suas propriedades e depositavam dinheiro nos pés dos apóstolos. Mas Deus chamou os apóstolos para a palavra para obedecer. Por isso que em Atos 6 eles estabelecem diáconos. Então a vida promoveu ordem para a palavra seguir adiante. Porque aquelas viúvas dos israelitas estavam sendo desprezadas no serviço cotidiano, enquanto os hebreus estavam sendo assistidas. A palavra de Deus crescia e multiplicava, porque houve ajuste no capítulo 6. Mas ainda assim, não havia algo muito ordenado. Quando chegamos no capítulo 12, houve uma fome, porque profetas desceram de Jerusalém até Antioquia. E eles falaram que viria uma fome, isso aconteceu no tempo de Paulo VII. E os irmãos em Antioquia levantaram uma oferta, e eles enviaram por mão de Saulo e Barnabé, representando os anciãos ali. E eles entregaram os anciãos em Jerusalém, na Judéia. Então tem anciãos? Claro que tem anciãos. Porque enquanto estamos falando de ministério da palavra, só os ministérios aparecem.
Mas uma vez que fala de serviço, então precisa haver liderança para administrar esse serviço. Então nós temos ministérios para provisão, e irmãos que têm graça, sabedoria, unção para administrar os serviços, para que os ministérios continuem funcionando. Claro que alguns que têm esse encargo de presbíteros têm ministério. Na verdade é impossível ter presbitério se não há ministério. Mas você só vê que esse serviço de governo começa a aparecer quando precisa haver ajuste prático na obra de Deus nas localidades. E aí, irmãos, nós encontramos a distribuição das contribuições. Nós nem gostamos de falar sobre isso. Mais adiante, Paulo fala em Coríntios 16, e ele fala também em 2 Coríntios 8. Olha quantas coletas que se faz aos pobres, fazei o que eu ordenei às igrejas do gentio. Como é que é, Paulo? Exatamente isso. Que no primeiro dia da semana cada um põe de parte o que puder.